Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos praticamente a terminar a oitava da Páscoa e no início de cada 10 minutos com Jesus, começamos sempre com esta oração que acabei de pronunciar convosco. Creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Estas palavras é uma verdadeira profissão de fé. Uma profissão de fé em Cristo ressuscitado, que cumpre continuamente a sua palavra, aquela palavra, aquela garantia que Ele nos deu, que eu estou convosco até ao fim dos tempos. O Senhor está aqui presente no meio de nós, neste momento em que fazemos oração e levamos os nossos corações até Ele, estes 10 minutos verdadeiramente com Jesus. Estamos com Jesus. E nestes 10 minutos com Jesus, quero convosco pedir a Ele que me dê uma fé forte para que eu veja, para que eu creia verdadeiramente que Ele está aqui, que continuamente acompanha a minha, a nossa vida, que Ele não nos abandonou, que nos dê de facto uma fé forte, em que nele, como ressuscitado, presente na sua igreja e em cada batizado. Porque de facto a incredulidade muitas vezes bate à porta dos nossos corações. Como é que Jesus está vivo? Se eu não o vejo, se eu não o toco, como é que Jesus está verdadeiramente aqui? Estamos assim não só como Tomé, mas como os apóstolos que depois de Maria Madalena terem se encontrado com Jesus, ter corrido até casa e ter dito aos apóstolos que Jesus lhe tinha aparecido, pois eles não acreditaram, estavam mergulhados, diz-nos São Marcos, estavam mergulhados em tristeza e em pranto e não foram capazes de acreditar na palavra de Maria Madalena que se havia encontrado nessa manhã com Jesus. Nem foram capazes, segundo São Marcos, de acreditar naqueles dois discípulos a quem Jesus tinha aparecido quando iam a caminho do campo. Às vezes nós somos assim. Temos dúvidas que o Senhor esteja presente no meio de nós, que Cristo ressuscitado está conosco. Somos, como dizia, como Tomé, nós precisamos tocar, precisamos de ver. Jesus, ao longo destes dias, por meio do Evangelho, vai-nos mostrando de facto a sua presença. Tomé foi necessário tocar para acreditar, mas também os outros para que não se levantasse qualquer dúvida que já estava instalado no seu coração, mas para que Jesus o pudesse dissipar, dizer que não era um fantasma, que trouxessem algo para ele comer, que lhe tocassem também. Pois a ressurreição é algo que supera o nosso entendimento, porque é uma realidade que não aconteceu com mais ninguém, assim como aconteceu com Jesus. Obviamente Nossa Senhora também ressuscitou e foi levada ao céu em corpo e alma, mas nós não encontramos ninguém. Com o padre, tantos funerais que eu fiz, já lhes perdi a conta. Claro que nunca vi o morto daqueles que eu faço o funeral ressuscitar assim como Jesus ressuscitou. Obviamente, isto é algo que supera o nosso entendimento. Mas hoje, convosco, quero pedir ao Senhor que me faça compreender, crer cada vez mais por meio
dos apóstolos, dos discípulos, de Maria Madalena, das outras mulheres que puderam estar com Jesus, que puderam contemplar Jesus ressuscitado, tocar em Jesus ressuscitado. Hoje quero pedir que os seus olhos sejam os meus, que eu veja pelos olhos deles, que eu toque pelas mãos deles, para que, de facto, a incredulidade que, como dizia, por vezes assola o nosso coração, possa efetivamente esvanecer, possa desaparecer com o testemunho daqueles que deram a vida por esta verdade. Ninguém dá a vida por alguém que morreu e não ressuscitou. Nenhum destes apóstolos, nenhuma destas mulheres, nenhum dos outros discípulos pagaria o mais alto preço se Jesus tivesse morrido e ponto final, tivessem feito desaparecer o corpo como se queria naquela altura e como hoje ainda em dia, porque as coisas antigamente de volta e meia reaparecem, estas digamos assim, conjecturas de que os discípulos, os apóstolos, possam ter roubado o corpo. Ninguém rouba um corpo e dá a vida pelo morto. Aqui há não muitos meses, numa género de sondagem ou de um estudo que feito nos Estados Unidos da América, entre as comunidades cristãs, era dito que parte portanto, das conclusões de que já havia uma percentagem de católicos que não acreditavam na ressurreição de Jesus. Diria que isso algo nos apoquenta, que nos traz tristeza e temos medo que isso aconteça também a nós mesmos, ainda na Igreja em Portugal, até nos nossos familiares. Como dizia, não é algo novo. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 12 e seguintes, fala-nos exatamente também daquilo que acontecia na comunidade de Corinto, daqueles que de facto não acreditavam na ressurreição, e dizia São Paulo: se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã é também a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Maria Madalena e às outras mulheres, apareceu a Pedro, apareceu aos outros apóstolos, depois apareceu aos discípulos, e é por meio do seu testemunho, do sangue derramado por esta verdade, que nós acreditamos que Ele está aqui, nestes 10 minutos com Jesus, continuamente, que Ele está connosco quando fazemos a oração, que Ele nos acompanha ao longo de toda a nossa vida. Nele confiamos, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa esperança, que de facto alimenta a nossa fé e nos faz ver a vida com uns olhos diferentes, um olhar diferente. Pedro, Paulo, Tiago, João, tantos outros mudaram por completo as suas vidas. O martírio a que grande parte deles foram sujeitos por esta verdade, ainda que doloroso na carne, era algo que não os apoquentava, porque o encontro com Jesus Cristo ressuscitado mudou por completo as suas vidas, porque eles sabiam agora aquilo que também lhes iria suceder, a ressurreição, a vida eterna. E esse é o nosso grande tesouro, pelo qual nós, certamente todos nós, estamos dispostos a despojarmos tudo para o obter. Por isso, peçamos ao Senhor, peçamos aos santos apóstolos, às santas mulheres, que nos ajudem, de facto, a ter uma fé firme. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações comunicados nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.